Bem, então vamos começar a nossa aula hoje, do qual eu vou trabalhar com a cadeira de equações diferenciais ordinárias, certo? É um assunto bastante gostoso de trabalhar. Temos umas equações para se resolver de forma fácil, né? E assim, toda vez que nós estivermos aí trabalhando, olha, assim, vamos fazer essa logística. Qualquer um que quiser falar, pode ligar o microfone e falar à vontade, certo? Mas, no momento assim que eu estiver falando, se vocês puderem desligar o microfone, para não atrapalhar o colega, é interessante. Mas qualquer um que quiser falar, ou manda aqui no bate-papo, ou fala, liga o seu microfone, certo? Mas qualquer um de vocês está, vamos dizer assim, liberado para falar, me intervir, perguntar na hora que quiserem. Boa noite, Lúbia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Boa noite. Nós vamos hoje só falar o que seria uma equação diferencial, né? Vamos dar uma definição para ela. Eu vou falar do tipo e classificá-la. A questão também de solução geral e particular de uma equação diferencial linear. Eu enviei dois materiais para você, um PDF em PowerPoint. Isso ali é só uma introdução, certo? Só o que vai ser, o que é uma equação diferencial, né? E eu tenho uma equação diferencial aqui. A equação diferencial, eu posso dizer que são equações que contêm derivadas, certo? Então, as equações diferenciais nada mais uma equação que contém derivadas. Quando nós estudamos derivadas no primeiro período, nós estudamos com o professor Humberto, não foi? Nós vimos como calcular a derivada de uma função. Nós estudamos também algumas regras de derivação, como regra do produto, regra do quociente. Nós estudamos também equação, derivada parcial. Nós vimos também derivada pela regra da cadeia. E isso muito vai nos ajudar no cálculo dessas equações diferenciais. Por quê? Toda vez que nós estivermos trabalhando com uma equação diferencial, nada mais é uma equação que vai conter derivada. E vai servir muito para alguns cálculos que vocês vão recorrer durante o tempo de estudo na engenharia, certo? Mais uma equação, eu posso classificá-la quanto ao tipo, certo? Quanto ao tipo, ela, como é que ela pode ser? Ó? Eu posso dizer quanto ao tipo, ela pode ser ordinária ou parcial, certo? Eu vou dizer assim, quando é que ela é ordinária? Ela vai ser ordinária quando possui uma variável independente. Uma variável independente. Por exemplo, se eu tenho aqui uma integral, ou perdão, uma derivada vou pegar aqui uma canetinha.
Por exemplo, se eu tenho uma equação, que eu digo assim, ó, dy sobre dx mais, opa, tem a criancinha aí, mais 5y é igual a E na x. Veja o seguinte, essa aqui é uma equação diferencial. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui, ó, porque ela tem uma derivada. Derivada de em relação a x. Aqui tem uma derivada, certo? E possui apenas uma variável independente, que é aqui, ó, que é x. A variável independente aqui, ó, possui apenas uma. Então, toda vez que eu tiver uma equação diferencial que possui apenas uma variável independente, certo? Ela é dita ordinária. Ou seja, quando é que eu vou ter uma equação diferencial ordinária? Quando a equação diferencial possui apenas uma variável independente, certo? Lembrando o seguinte, ó, você tem assim, ó, dy sobre dx aqui, ó. Eu vou dizer que dy é a variável dependente, ó. Eu tenho a variável dependente. Sempre lembrando, né, ó? Variável dependente. E esse dx aqui, ó, é a variável independente. Certo? Eu tenho a variável dependente e a variável independente, ó. Então, aqui, quando eu olho aqui, ó, eu tenho aqui apenas uma variável aqui, ó, independente, então eu posso classificar essa equação diferencial, eu posso classificar essa equação aqui diferencial como ordinária. Ó. Onde é que ela é ordinária aqui, ó? Ela é ordinária quando ela apresenta apenas uma variável independente. Então, quando tenho aqui apenas uma variável independente, ela é classificada como tal tipo, eu vou chamar ela de ordinária, certo? Ela pode ser apresentada nessa simbologia ou ela pode ser apresentada nessa simbologia aqui, ó. Que é de y' mais 5y. Opa, tem alguém aqui com o somzinho ligado, né? 5y, ó. Isso aqui é igual a quem, ó? É x, é na x. Então, aqui eu tenho também o quê? Uma equação ou diferencial ordinária, certo? E ela pode ser apresentada tanto por essa simbologia aqui, ó. Que a simbologia, isso aqui é dedicado a lines. E aqui eu tenho também da simbologia que eu chamo de linha, derivada de linha, certo? E essa derivada aqui de linha, ela vai primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, se ela é de primeira ordem, ela é dita assim, ó, quando eu estou trabalhando com linha. Primeira ordem. Segunda ordem. Duas linhas, ó. Terceira ordem. Três linhas. A partir da quarta ordem, eu já vou dizer assim, ó. Y a quarta, que é da quarta ordem, derivada. Certo? Porque aqui eu vou dizer de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A partir da quarta ordem, eu já posso expressar aqui pelo número, não mais pela linha. Certo? Até aí tá ok. Então, esse primeiro momento aqui, você viu que eu tenho uma equação diferencial, são as equações
que contém derivadas, certo? Toda equação diferencial que contém derivada, toda situação que contém derivada é uma equação diferencial. Como se diz que é uma equação, parte do princípio que nós podemos fazer qualquer situação que uma equação normal permite. Então, nós também podemos fazer algumas operações dentro dessas equações, certo? Então, eu já vi que a equação ela é dita ordinária quando possui alguma variável que independente, apenas uma, né? E eu tenho agora, vamos lá aqui, ó. Eu tenho uma agora, quando ela vai ser quantitativa, ela pode ser o quê? Parcial. Quando é que ela é parcial? Ela é parcial quando? Vamos lá. Quando possui duas ou mais variáveis independentes. Duas ou mais variáveis independentes. Por exemplo, se eu tenho aqui, vou pegar aqui. Eu vou observar aqui, ó, já veio o seguinte, ó. Quando eu vou olhar, analisar as variáveis independentes aqui, ó, e aqui eu tenho uma variável x, e aqui eu tenho uma variável t, ó. Possui mais de duas variáveis independentes, duas ou mais, ó. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho duas variáveis, o quê? Independentes. Então, nessa situação, a minha equação diferencial, ela é dita parcial. Por quê? Porque ela possui ou apresenta duas ou mais variáveis independentes. No caso aqui, ó, eu tenho a variável x e a variável t. São variáveis independentes, porque a variável independente aqui, ó, eu tenho o quê? Independente, perdão, é x, ó. Independente eu tenho x e t, certo? Isso daqui implica só para que nós saibamos quando eu tenho uma equação diferencial ordinária e uma equação diferencial parcial. Isso nós vamos analisar pela quantidade de variáveis independentes. Se possui apenas uma variável independente, ela é ordinária. Se possui duas ou mais variáveis independentes, ela é dita parcial. Então, nós podemos classificá-la quanto ao tipo, né? Ordinário ou parcial. Agora, quando eu vou trabalhar com a questão de ordem, certo? Agora eu posso também classificar quanto à questão de ordem. Estão dando para compreender? Estão dando para me escutar? Sim, professor, tá bom. Certo. Qualquer coisa, vão me dizendo aí. Não estou ouvindo, não estou entendendo. Quem é que vai indicar a ordem de uma equação diferencial? A maior derivada presente na equação diferencial, certo? Então, eu tenho
derivada é minha de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Que vai identificá-la é a ordem maior da derivada, presente na equação, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui um exemplo. Vamos lá, deixa eu pegar o lápisinho aqui. Eu tenho aqui essa derivada aqui, equação diferencial. Eu tenho essas duas equações diferenciais aqui, ó. Y' mais 2y que é igual a 2 que multiplica na x. Como é que eu vou classificar aqui? Primeira, segunda e terceira ordem, você vai olhar aqui. Qual é a derivada presente na equação diferencial? Nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A derivada maior, né, ó. Então, isso implica dizer que eu posso dizer que é derivada de primeira ordem. Eu tenho uma derivada de primeira ordem. Porque qual é a derivada maior presente na minha equação diferencial? Essa aqui, ó, a primeira derivada, primeira ordem. Se eu analiso agora essa derivada aqui, ó. Eu tenho essa derivada aqui, ó. Você vê aqui, ó. A derivada de primeira ordem está ao quadrado, mas é a derivada que está ao quadrado. Então, a derivada maior que eu tenho é essa aqui, ó. Certo? E aqui eu tenho o quê? Uma derivada também de terceira ordem, né? A minha derivada aqui é de terceira ordem. Por quê? Como é que eu encontrei a ordem? A ordem é a que a derivada tem lá de maior. Minha equação diferencial apresentou uma equação de ordem 3, na maior ordem da equação, então pode ser que é uma equação ordinária de terceira, equação diferencial de terceira ordem, certo? Se eu tenho essa derivada aqui, da equação, se eu tenho uma equação do tipo derivada segunda ordem, né? Eu tenho aqui essa derivada aqui, essa equação aqui, ó, diferencial. Se eu analisar, ó, aqui eu tenho segunda ordem e aqui eu tenho uma derivada elevada à terceira. Essa minha equação diferencial, quando eu classificá-la,
eu vou dizer que ela é de segunda ou terceira ordem? Segunda ordem. Segunda ordem, né? Ó. Por quê? Ó? Essa derivada aqui, ó, é elevada ao cubo, mas é a derivada, quando eu encontrar a derivada dessa função, que essa derivada eu vou elevar ela ao cubo. Então, a derivada de maior ordem é essa aqui, ó. A derivada da segunda ordem, né? Então, eu posso dizer que essa minha equação é da classificada da segunda ordem, porque é a ordem maior da derivada, né? Isso aí compreendido? Sim, professor. Alguma dúvida até aí ou não? Tudo claro até aí, né? Estamos juntos, né? Eu compreendi, professor. Compreendido até aí? Também, professor. Certo. Muito bem. Agora vamos ver o seguinte. Eu tenho uma equação diferencial ordinária. Tá aqui, vamos aqui. Qualquer coisa, perguntem, viu? Fiquem à vontade. Sintam-se como estivesse na sala de aula. Na questão de soluções de equações diferenciais. Porque nós vimos na introdução que é uma equação diferencial, é aquela que tem derivadas. Mas nós vamos ter que aprender a calculá-las, algumas dessas equações. Como é que nós vamos resolver? Ah, mas eu vou resolver uma equação do que tipo? Primeiro, nós vamos conhecer a solução de uma equação diferencial, certo? Não, minha gente. Depois nós vamos... Você não sabe o que é pior. Depois nós vamos... Liga o fone aí, Luiz Henrique. Depois nós vamos, quando aprender a calcular uma solução para uma equação diferencial, depois eu vou conhecer o seguinte. Não, se for pro pai aí. Por gentileza, quem é que está com o microfone ligado? Luiz Henrique. Pronto? Vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, quando eu me refiro às soluções de equações diferenciais, nós vamos aprender como resolvê-las. Primeiro, nós vamos saber o seguinte, se, quando eu trabalho com uma equação diferencial, eu tenho uma determinada função. Aí eu quero saber se essa função ela é solução ou não para uma equação diferencial. Outra coisa também que nós vamos tomar conhecimento é um problema que chama, como eu posso dizer assim, soluções através de um problema do valor inicial. Seria isso? É o PVI. Esse PVI é quando eu tenho uma equação diferencial e é dada uma condição inicial para que nós resolvamos essa equação. Então, é o seguinte, qual é o primeiro passo que eu vou fazer para resolver uma equação diferencial? Se ela é solução ou não para essa minha equação. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar que é a maior das derivadas. Eu vou na minha equação diferencial, eu vou olhar qual é a maior das derivadas. Essa minha equação é de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, né? Vai ser derivadas sucessivas. Eu vou primeiro identificar. Segundo, aqui eu vou fazer, eu vou derivar a solução. Derivar a solução é de acordo com o número da maior derivada.
Por exemplo, se minha equação apresenta uma derivada de ordem 3, eu vou pegar a solução que eu tenho para saber se é solução para a minha equação, eu vou derivá-la 3 vezes. Derivada uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Dependendo do grau de derivada que eu tenho. Se é a derivada de segunda ordem, aquela minha solução eu vou derivar 2 vezes. Se for só de primeira ordem, a minha solução eu vou derivar apenas uma vez, certo? E em seguida, que é o terceiro passo que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Substituir as derivadas e a solução na equação dada. Aí, caso gere uma identidade, aí temos aí uma solução para a minha equação. Certo? Mas o que seria isso, Zé Maria? Primeira coisa que eu vou ver é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho aqui uma equação do tipo, vou mostrar aqui a vocês. Eu tenho uma equação diferencial, ó, y duas linhas mais y igual a zero. Ou seja, a derivada de segunda ordem mais y, que é uma função qualquer. Aí eu quero saber, ó, se essa função y igual ao seno de x, eu quero saber se essa função y igual ao seno de x é solução para esta minha equação diferencial. Para eu saber, para eu resolver essa solução, o que é que nós precisamos? Primeira coisa, ó, maior das derivadas, tem aqui nessa equação aqui, ó. A maior é aqui, ó. Então já tem uma derivada de segunda ordem, né, ó? De segunda ordem. Eu tenho uma derivada de segunda ordem, certo? Já entendi. E eu analisei aqui, ó, olhando aqui essa minha equação diferencial, você viu que a maior das derivadas aqui é de segunda ordem. O que é que acontece agora? Segundo passo, derivar a solução. Eu quero saber se isso aqui, ó, essa aqui, ó, é solução para a minha equação aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Derivar a solução de acordo com o número da maior derivada. Ou seja, eu vou pegar essa função aqui, y, e vou derivá-la de acordo com o número de ordem, 2 vezes, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho essa função aqui, ó, y igual a quem? O seno de x, né? Ó. O seno de x, certo? Tá aí. Então, o que é que nós vamos fazer? Essa função aqui, eu vou derivar quantas vezes correspondente ao número da minha maior derivada. A minha maior derivada aqui é de segunda ordem. Então, implica dizer que eu vou derivar essa função 2 vezes, ó. Então, a primeira eu vou derivar uma vez, ó.
Derivada daqui, ó, da primeira. A derivada de quem? Do seno é quem? Do seno de x. A derivada do seno do x é o cosseno de x, lembram? É o cosseno de x, ó. Já derivei uma vez. Ele diz que eu não tenho que derivar segundo o maior número da minha derivada, que é 2. É aqui eu vou derivar de novo essa função, ó. Então, vou ter, ó, derivada de segunda ordem aqui, ó, dessa função, ó. Então, isso eu vou derivar agora quem? O cosseno de x. A derivada do cosseno de x é quem, ó? Menos o seno. Menos o seno de x, ó. Já derivamos, ó. Primeiro passo, nós observamos que era a maior derivada aqui, né? É de segunda ordem, já encontrei. E aqui eu vou fazer agora? Derivar essa minha função aqui, que eu quero saber se ela realmente é solução para a minha equação diferencial, eu derivo em relação ao número da ordenada. Já derivei 2 vezes. Agora eu vou substituir as derivadas, derivada de primeira, derivada da segunda, na equação. Ou seja, essa derivada aqui, que é de segunda, ó, eu vou substituir agora nesta equação que eu tenho, ó, certo? Nessa equação aqui, ó. Vou substituir, ó. Quem é y2 aqui? Y2, 2 linhas. É quem? Menos o seno de x, ó. A equação que eu tenho, ó, vou trazer para cá, ó. Só para a gente, ó, y 2 linhas, mais y. Isso aqui é igual a 0, né, ó. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Vou substituir agora, ó. Vou pegar aqui. Substituir, ó. Quem é y 2 linhas? Nós encontramos aqui, ó. A derivada da segunda ordem nós encontramos menos o seno de x, ó. Mais y. Quem é y? Y é essa função aqui, ó. Seno de x, ó. Mais o seno de x. Isso aqui é igual a quem? A 0, né? Ó. Então, isso implica dizer que, vamos lá, que eu tenho o seguinte, ó. Menos o seno de x mais o seno de x dá quanto? Tá? 0. Ó, porque menos seno mais seno dá 0. E isto é igual a 0. Gerou uma identidade. Não gerou? Então,